estar aqui. O Senhor tem uma palavra para mim e a tua vida. No livro de Lucas, capítulo 7. Essa mesma passagem, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 8. Glória a Deus. Só que no livro de Lucas, aqui tem alguns versículos a mais, né? E tem como vamos dizer assim, um outro relato, diferente, né? Se você ler lá em Mateus, essa passagem aqui, no capítulo 8, a partir do versículo 5, se você quiser depois ler, você lê em casa, tá? Mas nós vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Né? Foi como um domingo que nós estivemos aqui, o pastor ministrou, né, a tentação de Jesus. Ele ministrou em Mateus capítulo 4, mas em Lucas também tem o mesmo relato. E no mesmo capítulo. Né? Só que em Lucas tem um versículo a mais. Em Lucas vai até o versículo 13, o versículo a mais que tem, que diz assim: e Satanás, depois de todas estas tentações, se ausentou por algum tempo. Então é assim, Satanás ele trabalha desse jeito. Se ele não conseguir hoje, ou ele pode tentar hoje ainda mais tarde, ou amanhã, mas ele não vai deixar de tentar. Entendeu? Ele não vai deixar de tentar. Então, ele tentou Jesus aquele dia, mas depois ele voltou novamente. Ele não conseguiu aquele dia. E não é diferente comigo e com você, não. Entendeu? É da mesma forma. Se ele não conseguir hoje tirar a bênção de você, ele vai vir tentar amanhã para tirar a bênção de você. Meu Deus. Entendeu? É dessa forma que o diabo trabalha. Por isso que ele se chama o tentador. Ele vai tentando, vai tentando. E se você der brecha, uma hora ele consegue. Entendeu? O que não importa é você estarmos como Jesus estava. Porque uma coisa ele sabe usar, isso aqui, ó. Mais do que ninguém, Satanás sabe, viu? Usar isso aqui, porque ele era um anjo de luz lá no céu. Ele era um anjo de luz. Quando ele quis ser mais que Deus, aí acabou. Né? Então ele sabe usar isso aqui, ó, a palavra. Né? Então nós precisamos estar atentos. Né? Por isso que eu disse outro dia aqui, você tem que estar preparado. Ah, não falou, vou me preparar. Se você já comeu entendeu, desse maná aqui, desse manjar, você já está preparado. Porque Satanás ele não vai esperar uma hora. Ah, eu vou colocar você numa situação. E você, não, eu preciso pegar a Bíblia para saber como é que está. Não, ele não vai esperar você fazer isso. Né? Meu pai. Então tem que ser igual a Jesus. Né? A palavra tem que estar na tua língua, na tua boca. Né? Porque a hora que ele for agir, você tem ali como combater. Né? Louvado seja Deus. Então está aqui, Lucas, capítulo 7, versículo 1, e diz assim: e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia:
Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Amém. Agora vamos no capítulo 8 de Mateus para vocês verem como é diferente, né, o relato dessa passagem. Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 5. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Louvado seja Deus. Pode ir. Eu espero vocês acharem, tá? Aleluia. Achou, Camila? Já? Mateus capítulo 5, capítulo 8, versículo de número 5. O centurião de Cafarnaum. Glória a Deus. Vocês vão ver como o relato é totalmente diferente, né? Aqui fala de um centurião que tinha um servo, que se aproximou de Jesus. Lá já fala que o centurião mandou alguns centuriões até Jesus, né? Então nós vamos trabalhar dentro das duas passagens. Aleluia. Mas saber há um só, como diz, né? Que eu falei do outro dia, sobre aquela parte que eu peguei de Atos 28, que Malta era, como nós vamos dizer assim, era o que Paulo teria que ir. Era o processo. E Roma era o propósito. Glória a Deus. Então aqui nós vamos ver que tem o mesmo propósito na mesma passagem. É verdade. Né? Então vamos aqui, ó. E entrando, versículo 5 do capítulo 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-se junto dele um centurião, tá vendo? Aqui diz um centurião. Lá diz que chegaram alguns centuriões, que um centurião mandou lá em Lucas, né? Aqui diz que um centurião, ele chegou perto de Jesus, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado as minhas ordens. E digo: a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhando-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Amém. Então a gente vê que o relato é totalmente diferente, mas o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. Aleluia. Né? Então a gente vê que aqui no relato, aqui em Mateus, a Bíblia nos diz que um centurião se aproximou dele. Lá em Lucas nós lemos que uns centuriões se apresentaram a Jesus a mando de um centurião que era, vamos supor, o chefe, que era o encarregado da sinagoga. Então nós vemos aqui que esse veio e falou diretamente com Jesus. Aqueles foram mandados por um centurião, mas o servo daquele centurião estava enfermo, como o servo deste aqui. Então ele se aproximou, ele mesmo, aqui no relato de Mateus, diz que ele mesmo se aproximou de Jesus e relatou a Jesus que o servo dele estava doente. E lá diz que ele estava doente e moribundo, né? Então aqui nós vemos esse homem se aproximar de Jesus e pedir a Jesus. E o Senhor disse a ele: vamos até a tua casa. Aleluia. Mas esse homem disse: não, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Jesus, poder. Basta apenas uma palavra
E eu sei que meu servo vai ser curado. Aleluia, glória a Deus. Basta apenas uma palavra. Esse homem tinha uma confiança. Então, se a gente lê em Salmo 125, verso 1, a Bíblia diz o quê? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Glória a Deus. Oh, Jesus fiel. Nada te abala como servo de Deus? Nada te abala, igreja? É, Jesus. Tem certeza? Quando o pastor falou comigo aqui, como é que o senhor estava? Ele falou firme e forte. Eu falei, firme igual gelatina. Você sabia que nós somos firmes igual gelatina, o crente? É, igreja. Sabe por quê? A gelatina, você pode pôr ela no prato, você balança ela, mas ela não sai do lugar. E tem um louvor antigo, não sei se alguém lembra, que diz assim, ó: o vento sopra e me balança pra lá e pra cá, mas eu não caio não, eu permaneço no lugar. Sabe isso está falando sobre o quê? Sobre a palmeira. Alguém já viu a palmeira no meio de uma tempestade? Como é que ela faz? Na ventania? Ela enverga até o chão. Mas não quebra. Aleluia. Mesmo ela sendo água, ela não quebra. Então, aí esse louvor fala mais ou menos isso sobre o cristão. Entendeu? As lutas, elas vão vir, elas não vão deixar de vir. Porque a palavra, ela é verdadeira. Jesus disse lá em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende. Então nós vamos ter luta, vamos passar por aflições. Mas a gente não pode perder o ânimo. Mas muitos de nós perdemos. Muitos de nós perdemos o ânimo. O próprio apóstolo Paulo perdeu o ânimo. Lá no livro de Coríntios, se eu não me engano é capítulo 7, o espinho na carne. A Bíblia diz que ele orou a Deus 3 vezes. Orou ao Senhor 3 vezes e ele só teve uma resposta de Deus: a minha graça te basta. Você já passou por isso? Eu contei. Eu tenho esse testemunho na minha vida. Eu estava passando uma luta, irmãos, uma época. Eu fui para o culto e pedi a Deus: Senhor, falar comigo hoje. Ele falou. Da mesma forma que falou com Paulo: meu servo, a minha graça te basta. Foi o que Deus falou comigo, passando por uma luta tremenda, pastora. Olha, mas uma luta, minha irmã, que eu vou falar. Só Deus na causa. E aqui nós vemos esse homem se aproximar de Jesus e fazer esse pedido para Jesus. Aí Jesus disse: vamos até tua casa. Esse é o crente, né? É o crente Tomé. Quer ver para crer. Lá em João capítulo 20, a Bíblia nos diz que os discípulos estavam reunidos e Jesus apareceu. Estavam os 10 discípulos. 10 discípulos estavam lá. Porque Judas já havia se suicidado. E quem não estava lá, quem era? Nosso irmão Tomé. Era o único que não estava no culto no dia. É igual hoje aqui, ó. Se o senhor fizer um milagre, alguém contar o milagre que Deus fez hoje aqui, ah não, eu tinha que estar lá para ver. Alguém pode falar assim. É, Jesus, dessa forma. Quando Jesus apareceu para os 10 discípulos, Tomé não estava. Vamos supor, nós reunidos no culto aqui hoje, vamos trazer para a igreja. Aí Jesus está aqui pregando. E os discípulos aí, vocês, os discípulos. E acabou o culto, Jesus foi embora, Jesus ascendeu de novo aos céus. Aleluia. Quando Jesus ascende aos céus, quem chega? Tomé. Mas os discípulos foram relatar para Tomé: o mestre esteve aqui entre nós. É, papai. Ele esteve aqui, falou conosco, falou da palavra. Aí Tomé falou: eu não creio, só creio se eu ver ou se eu tocar. Dessa forma, Jesus. Ei. Aí a Bíblia diz, está escrito aqui na Bíblia, que passado uma semana, aí Jesus voltou novamente àquele lugar. Era dia de culto, igual hoje. Aí Tomé hoje estava no culto. Aí Tomé estava no culto. Aí Jesus falou: Tomé, eu vim por tua causa. Vem aqui, Tomé. Vem. Vem e toca. A Bíblia diz que Tomé se aproximou de Jesus, foi, olhou e
tocou e caiu de joelhos e falou: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus olhou para Tomé e falou: Tomé, porque viste e creste, mas bem-aventurados foram os que não viram e creram. Aleluia. Tomé, olha o que Jesus falou para Tomé: seja mais crente. Eita, Foi o próprio Jesus que falou para Tomé. Olha aí. Entendeu? Então, a Bíblia ensina eu e você o que em Hebreus 11? Que a gente não precisa ver, a gente só tem que crer, porque tudo é possível aquele que crê. Aleluia. E muitas vezes, muitas pessoas vão vir tirar a tua esperança, como fizeram com Jairo, tentaram com Jairo. Quando Jairo estava lá, ele chegou, se aproximou de Jesus e falou que a filha dele estava em casa, moribunda, estava doente, tinha 12 anos a menina. Aí Jesus falou: vamos até a tua casa. E a Bíblia nos relata, quando o Senhor Jesus estava a caminho, uma grande multidão o cercou. E quando aquela multidão o cercou, alguém se aproximou dele. Quem era? A mulher do fluxo de sangue, que estava ali desnorteada, sem saber o que fazer. Ela já não tinha mais dinheiro, não tinha nem amigos, gastou tudo o que tinha com médicos, por uma enfermidade que tinha 12 anos. Há 12 anos aquela enfermidade naquela mulher. E ela não tinha mais a quem recorrer. O que fazer? Então ela estava ali como que paralisada. De repente, ela ouviu aquela voz no meio da multidão. E ela sentiu o desejo no coração dela de se aproximar daquela voz. E o único jeito que ela tinha para se aproximar, como que era? Sinal de humilhação, de joelhos. Eita, papai. Olha o que Deus está falando comigo e com você, igreja. É de joelhos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ela foi, se aproximou de Jesus, tocou. E o Senhor Jesus: quem foi que me tocou? Eita, Deus. Quem foi que me tocou? Glória a Deus. Um dos discípulos diz: mestre, o Senhor pergunta quem te tocou? Olha a multidão que está cercando o Senhor. E o Senhor pergunta quem te tocou? Ele falou: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Glória a Deus. Foi um toque diferente. Aleluia, meu Pai. Obrigado. Foi um toque diferente. E aquela mulher, ela ficou ali. Creio que quando Jesus falou isso, ela ficou ali. E agora? E agora? Aí Jesus perguntou: quem me tocou? E ela falou: mestre, foi eu. Aí ela se aproximou de Jesus e disse: Jesus disse a ela: filha, a tua fé te curou. A tua fé Glória a Deus. te salvou. Aleluia, Jesus. Então, ali está ali. Mas e Jairo? Nós não começamos falando de Jairo? Jairo estava ali do lado. Jairo poderia ter falado para Jesus, né? Mas Senhor, eu cheguei aqui primeiro. Olha o que Deus fala para mim e para você. A Bíblia, a palavra do Senhor, que diz que muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Com Jesus não tem isso: eu cheguei primeiro, eu tenho mais tempo de igreja, eu tenho mais tempo no Evangelho. Não tem, com Jesus não tem isso não, igreja. Glória a Deus, aleluia. Jesus não tem preferencial, ele tem os escolhidos. Sim, os escolhidos ele tem. Porque a Bíblia diz: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia também diz, no livro de Mateus, capítulo 7, né? Tem a porta estreita e a porta larga. Meu Deus. Pela porta estreita são poucos que vão entrar por ela, mas pela porta larga muitos entrarão. A mesma coisa o caminho. Muitos andarão pelo caminho largo, mas poucos pelo caminho estreito. Verdade. Então este homem, ele se derramou na presença do Senhor. Não, Senhor, eu não sou digno. Não sou digno. Irmãos, nenhum de nós é digno. Eita, Jesus. Nenhum de nós é merecedor É verdade. dessa graça que alcançou a mim e a você através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia.
Aleluia, meu Deus. Obrigado. Através de Deus ter mandado Moisés para tirar aquele povo do Egito. Aquele povo não era merecedor e eles demonstraram depois que não eram merecedores. Verdade. Porque o que Deus mais queria era que aquele povo tivesse entrado na terra prometida. É isso que Deus quer, que eu e você venhamos alcançar a nossa salvação. Naquele grande dia, Jesus falou para mim e para você: vinde, benditos de meu Pai, entrai na morada que está preparada Glória para a Deus, vós. eu creio. É isso que Ele quer naquele grande dia. Verdade. Então, confiar no Senhor é muito, igreja, é muito difícil para o ser humano confiar verdadeiramente no Senhor. É, meu Deus. Ter confiança real mesmo em Deus. Você falar, eu confio e confiar mesmo. Você vê ali, ó, né, em tudo aquilo que passou Jó, confiando em quem? Em Deus, que Deus estava no comando de tudo. Glória a Deus. Então essa mesma confiança eu e você temos que ter. Como Jesus fala sobre este homem, quando ele olha para trás e diz: nem Israel vi tamanha fé, nem Israel vi tanta fé, Olha aí. nem Israel eu vi fé como a deste homem. Tem uma confiança é a mesma coisa de Abraão. Lembrando de Abraão no capítulo 12 de Gênesis, quando um Deus chega para Abraão, um Deus que ele não conhecia, nem sabia quem era, chega para ele e faz uma promessa. Uma não, se você for contar, são 7 promessas na vida de Abraão. Aleluia. Ali no livro de Gênesis, são 7 promessas. Esse Deus diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus, nem sabia quem era o Deus de Israel. Aleluia. Tinha uma família, a família inteirinha, idólatra. Meu Deus. Adoravam outros deuses, a família inteirinha. Mas Abraão não adorava. Você sabia disso? Mesmo não conhecendo a Deus, Abraão não adorava. Mas quando ele ouviu essa voz, somente uma vez, Glória a falando Deus. isso com ele, ele confiou, ele creu. E Abraão saiu do meio da parentela. Irmãos, entenda bem, quando Deus fala assim, sair do meio da tua parentela, não é para você esquecer teus parentes, não. Você sabia? Não é para mim você esquecer os teus parentes. Porque se nós analisarmos, os primeiros que precisam ser evangelizados são os nossos. São os meus, são os Glória a teus. Deus. Aleluia. E muitas vezes muitos esquecem disso. Né? Então a gente vê que assim, ó, quando se fala em confiança, você tem que confiar. Seja em qualquer situação que você estiver passando. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você vai ter que confiar plenamente no Senhor. Então Jairo está ali. Aí Jesus está lá, atendeu aquela mulher, atendeu, e Jairo está ali. Aí o Senhor acabou de... Vamos agora até a tua casa. E quando diz que Jesus está indo, chega uma pessoa, ó, não precisa mais, não incomode mais o mestre. Eita, Jesus. A tua filha já morreu, tua filha é morta. Meu Deus. A tua filha é morta. Foi o que eu falei antes. Vai ter momentos que você vai estar passando por algo e vai chegar pessoas para querer falar palavras, para te desanimar, para que você desista, que você não espere mais. Mas a Bíblia diz lá o quê? Os que confiam no Senhor Aleluia. são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Glória a Deus. Aleluia. Fique na posição. Obrigado, meu Pai. Fique na posição e você vai ver o livramento do Senhor. Amém, Jesus. Não desista, não. As lutas, elas não vão deixar de vir, não. Os acontecimentos, vai acontecer coisas que eu e você não esperamos. Mas vai vir sobre a minha e a tua vida. Aleluia. É por isso que eu digo, você tem que estar preparado. Não espere vir, não.
já esteja preparado para quando a situação chegar, Aleluia. você está preparado. Glória a Deus. Então Jesus se admirou daquele homem não ser um israelita, não ser um hebreu e falar aquelas palavras. Basta apenas uma palavra e eu sei que meu servo vai ser curado. Foi a mesma coisa quando chegaram para aquele homem. Foi a mesma coisa de Jairo. Não incomoda mais a tua filha. Ó. Jesus virou para Jairo e falou: crê somente, porque tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Amém. Jesus. Então vai ter horas que você vai estar passando por algo, por uma situação, que Deus não vai permitir alguém vir te socorrer. Eita, papaizinho. Vai ter horas que é só você e Deus. Verdade. Só eu e Deus. Aleluia. Tem hora que é assim, irmãos. Deus não permite chegar ninguém. É saber que nós somos dependentes dEle. Olha aí. Que Ele prometeu que ia guardar a minha, a tua vida. A promessa que Ele fez não cai por terra. Então Jesus ficou admirado de ver a fé deste homem. Basta apenas uma palavra e eu sei Aleluia. que o meu servo vai ser curado. Né? E Jesus ainda disse aqui, né? Ó, aqui no livro de Mateus ainda, diz assim, ó: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Deus Todo-Poderoso. Porque ele Aleluia. creu, ele não duvidou. Olha aí, ó. E muitas vezes nós duvidamos, deixamos até entrar. Será que Deus vai fazer? Não, com Deus não existe. Será? Com Deus é sim, sim ou não, não. Não existe será. Com Deus não existe meio termo. Verdade. A bênção que Deus te dá, Ele te dá por completo. Porque a Glória Bíblia a diz que Deus. aquele que começou a boa obra na minha, na tua vida, Ele é fiel para terminar. Aleluia. Ele é fiel para terminar. Então este homem mostrou para naquele momento, para aquele povo ali de Israel, o que é uma verdadeira fé. Glória a Deus. Fé é acreditar nos momentos em que Jesus parece que não está mais falando, que não, parece que Ele não está vendo, que Ele não está, né? É, Jesus. Eita, Jesus. E eu gosto sempre de falar daquela passagem dos discípulos no barco, na hora da tempestade. Meu Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus estava dormindo ali no barco. É. E os discípulos, quando viram a tempestade começar, o vento, o barulho do vento, as ondas se revoltando, já começa a trazer, né? Já começa a trazer preocupação para nós. E os discípulos começaram a ficar preocupados. Aí quando começou a entrar água no barco, então, agora vamos perecer. Meu Deus. Quem poderá nos ajudar? E muitas vezes nós somos igual aos discípulos. Esquecemos que Jesus está no barco. E Jesus estando no barco, Ele não vai naufragar, Ele não vai virar. Ele não vai virar. Mas os discípulos se desesperaram naquele momento. E agora? Quem pode nos ajudar? Aí alguém lembrou que Jesus estava no barco. Aí foram lá e despertaram Jesus. Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Aí a Bíblia nos relata que Jesus se levantou, olhou para os discípulos. Acho que no rosto de cada um, homens de pequena fé, ainda não tendes fé? Há quanto tempo estou convosco? Eita, Jesus. Ainda não tendes fé? Olha aí.
Então, a gente tem que imaginar isso. Muitas vezes, quando você ouve o silêncio, você escuta o silêncio de Deus, às vezes você não escuta a voz, mas escuta o silêncio. Deus não fala, não está falando comigo. O silêncio escuta, mas a voz de Deus, quando manda fazer alguma coisa, aí não escuta. Mas o Senhor não está me vendo. O Senhor não está falando comigo. Sabe o que acontece muitas vezes? Quando Deus se cala, Deus fica em silêncio. Ele quer ver como muitas vezes eu e você vamos agir dentro da situação. Meu Pai. Se nós vamos nos desesperar como os discípulos, ou vamos confiar que o Senhor vai mudar o quadro, que Deus ele vai mudar a situação, Oh, Jesus poderoso. ou vamos murmurar? Será? Meu Pai. Será que Deus vai mudar? Não, Ele vai mudar. Aleluia. Ele muda. Glória a Deus. Ele tirou o povo de Israel lá do Egito. Mas o povo não compreendeu. O povo, quando se sentiu fome, queria comida. Sentiu sede, queria água, de qualquer jeito. Olha o que aconteceu com o povo que saiu lá do Egito. Todos pereceram. Meu Deus. Por falta de quê? Confiar. Confiar no Senhor. Então o Salmo está escrito: os que confiam no Senhor Glória a Deus. são como um monte de Sião que não se abala. Mas querendo, nós nos abalamos sim, igreja. Não tem ser humano forte na presença do Senhor, não. Não tem ser humano forte na presença de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependentes. Aleluia. Davi sabia disso. Quando ele orou, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o mesmo Davi também, esse homem, escreveu o Salmo 40. Esperei com paciência. Mas o mesmo Davi também escreveu o 70. Olha aí como que é. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Porque a situação estava difícil. Então é muitas vezes assim. Nós somos assim, igual Davi. Estamos ali, estou esperando com paciência. Aí vai passando o tempo. Passando o tempo. E aí parece que não está acontecendo nada. E Deus trabalhando no silêncio. E a gente está olhando e não está vendo nada. Não está vendo o trabalhar de Deus. Não está vendo o mover de Deus. Porque a gente está olhando com o olho de desconfiança. Não está com confiança. Então Davi deu um exemplo para mim e para você no Salmo 40 e no 70. Como nós somos. Davi tinha confiança em Deus, que Deus daria vitória para ele nas guerras, nas batalhas. Aleluia. Davi tinha confiança. Mas mostra para nós como nós, seres humanos, somos. Eu estou lá esperando com paciência. Daqui a pouco, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Não precisa, não. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer do jeito dele. No tempo dele. Somente espera no Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Espera. Glória a Deus. Confia. Aleluia. Não desista, não. Palavras de desistência, de desânimo, por algo que às vezes você está passando, elas vão vir, elas não vão deixar de vir, não. O diabo tem os secretários dele para fazer isso. Meu Deus. Foi nesse homem e com Jairo. Não precisa mais, não incomoda mais o mestre, não. Meu Deus. Não adianta mais, tua filha já morreu. Não vai poder fazer mais nada, acabou. É aí que Jesus entra, é aí que Deus entra. Aleluia. Entendeu? É quando o homem diz que não.
que acabou, que terminou, aí é que Deus age. Aleluia. Aí que Deus mostra que Ele é Deus na minha e na tua vida. Então, se alguma situação se levantar contra você, e se você se vê sozinho numa hora, saiba que Deus está trabalhando. Deus está movendo as águas. Glória a Eu e Deus. você podemos não ver, Jesus, todo mas nós poderoso. temos que crer que Ele está fazendo isso. Aleluia. Porque Deus Ele trabalha no silêncio também. Não é só no barulho, não. Nós achamos que Deus fala num culto onde a gritaria, a pula-pula, não sei o quê. Aí muitos falam reteté. Olha aí. Entra no dicionário e vê lá de onde vem a palavra reteté, que o crente fala. Rapaz, mas foi um reteté na igreja. Meu Deus. Ah, então tinha macumbeiro lá. Deus Todo-Poderoso. Então tinha macumbeiro na igreja, porque reteté vem da Umbanda, vem da Quimbanda. Essa palavra reteté, Olha aí. né? Então a gente tem que falar que tem que ter o agir. Olha, teve um agir de Deus na igreja ontem tão lindo. Glória a Um Deus. mover de Deus tão lindo na igreja. Um mover de Deus tão grande no silêncio. Aleluia. Porque muita gente pode achar que num culto assim Deus não age. Ele age sim. Eu creio, Deus. Aleluia. Né? Então creia. Confia. Não desista não. Aleluia. As palavras de desânimos vão vir por A, por B. Olha aí. Vai ser de gente dentro da igreja, gente fora da igreja, gente no meio da tua família, da minha família. Eita, Jesus. Pode ter certeza disso. É a Raíssa, né? A Raíssa? Raíssa. A Raíssa. Então, o que a Raíssa foi fazer na igreja? Ih, deixa eu falar. Entendeu? Deixa eu falar. É, meu Pai. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração. Aleluia. Deixa eu falar. Ah, vai lá, não vai acontecer nada. Deixa eu pensar. O que a Bíblia diz? Que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. É verdade. É a palavra do Senhor que nos fala, né? Glória a Deus. Amém. E o salmista disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Aleluia. Então confie no Senhor. Amém. Mesmo que as palavras sejam contrárias. Né? Verdade. Lembra do que a mulher de Jó falou para Jó? Tu ainda confia nesse Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Às vezes você pensa que a palavra vem de fora, ela vem do teu lado, próximo de você. Eita, Jesus. Às vezes você está pensando que teu amigo é aquele que está próximo de você, é nada, é o que está mais longe. Esse é teu meu amigo que ora pela tua vida. Olha aí. Aquele que está perto de você, às vezes faz oração contrária à tua vida. É verdade. Né? Oh, Deus Então, irmão, Todo-Poderoso. confia. Confia no Senhor. Nos ajuda. É só Ele que pode te ajudar. Não Aleluia. desista não da caminhada, continue caminhando. Né? Mas olhe somente para Ele. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Foi isso que Deus falou com Josué. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia. Então você sabe para onde você deve olhar. Amém. Amém? Amém. Tá bom? Fique com essa palavra nessa noite. É uma palavra de encorajamento. É uma palavra de encorajamento. Entendeu? Para mim e para a tua vida. Poderoso. Que Aleluia. em qualquer momento, confie no Senhor. Amém? Aleluia. Amém. Tá bom? Agradeço a oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Boa essa palavra. Irmãos, às vezes a gente